Meu primo arruinou minha vida e agora quer que eu seja padrinho dos filhos dele. Faz 8 anos que eu tinha 26 anos de idade quando minha vida desmoronou completamente. Eu estava no auge da minha carreira como arquiteto em uma empresa renomada, tinha acabado de comprar um apartamento novo e estava noivo da mulher que eu achava ser o amor da minha vida. Tínhamos marcado o casamento para daqui a 4 meses. Estava tudo planejado, tudo perfeito, ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela quinta-feira de setembro, saí mais cedo do trabalho porque tinha uma reunião com o buffet para acertar os últimos detalhes da festa. Cheguei em casa por volta das 15 horas, o que era incomum para mim. Normalmente eu só voltava depois das 19 horas. Quando abri a porta, ouvi barulhos estranhos vindo do quarto. Meu coração acelerou. Pensei em ladrões, pensei em 1000 coisas, menos na verdade. Caminhei devagar pelo corredor, cada passo parecendo pesar uma tonelada. A porta do quarto estava entreaberta. Empurrei-a com cuidado e vi minha noiva na cama com meu primo Bruno. Não era um primo distante, era meu primo mais próximo, aquele que cresceu comigo, que passou todas as férias de verão na casa da minha avó junto comigo. Aquele que eu considerava mais que primo, era praticamente um irmão. Eles não me viram entrar imediatamente. Quando finalmente perceberam minha presença, não houve desespero, não houve correria. Minha noiva apenas puxou o lençol para cobrir o corpo e Bruno ficou ali parado, sem expressão. Foi ele quem falou primeiro, com uma calma que me deixou ainda mais furioso. Isso não é o que você está pensando. Preciso que a gente converse com maturidade sobre a situação. Não gritei, não quebrei nada. Simplesmente peguei meu celular, tirei uma foto dos dois ali, virei as costas e saí do apartamento. Aquela foto seria minha única prova, minha única testemunha do que aconteceu. Fui direto para um hotel no centro da cidade. Deitei na cama dura e gelada daquele quarto impessoal e fiquei olhando para o teto por horas. Não chorei. Acho que ainda estava em choque. Na manhã seguinte, procurei um advogado. Queria cancelar o casamento oficialmente e resolver todas as questões legais relacionadas ao apartamento que havíamos comprado juntos. Ela tinha colocado parte do dinheiro, mas a maior parte era meu. 3 dias depois, eles apareceram no meu escritório. Minha secretária me ligou avisando que tinha gente querendo falar comigo. Quando ela disse os nomes, meu estômago revirou. Mandei que os deixasse entrar. Entraram juntos, como um casal. Bruno falou primeiro, com aquela voz calma que sempre usava para tudo. A gente precisa conversar. Isso tudo foi um mal-entendido. Minha ex-noiva concordou com a cabeça. Ela disse que tinha sido um momento de fraqueza, que nunca quis me machucar, que ainda me amava. Bruno disse que também não queria me machucar, que aquilo tinha acontecido sem que eles planejassem, que foi algo do momento. Respondi que não queria ouvir desculpas. Queria apenas terminar tudo de forma civilizada e seguir em frente. Disse que ela poderia ficar com os móveis, com tudo que tinha no apartamento. Eu só queria sair dali. Bruno tentou me convencer a repensar. Disse que poderíamos ir para a terapia, conversar, resolver as coisas. Olhei para ele e perguntei se estava falando sério. Ele acenou que sim. Minha ex também. Foi quando eu disse que queria distância de ambos e que não queria mais nenhum tipo de relacionamento com nenhum dos dois. 2 semanas depois, minha tia, mãe do Bruno, me ligou. Disse que precisava me contar uma coisa importante. Respirou fundo do outro lado da linha e soltou. Bruno e sua ex estão juntos. Ela está grávida. Fiquei em silêncio. Não tinha palavras. Minha tia continuou falando, dizendo que a família estava tentando lidar com a situação, que todo mundo estava chocado, mas que no final das contas um bebê estava a caminho e eles precisavam de apoio. Perguntei se ela estava me ligando para pedir que eu apoiasse. Ela disse que não, que estava me ligando para me avisar antes que eu descobrisse por outra pessoa. Agradeci e desliguei. Nos meses seguintes, minha família inteira começou a me pressionar. Minha mãe dizia que eu precisava ser mais compreensivo, que erros acontecem, que a família é mais importante que orgulho. Meu pai ficava quieto, mas eu sabia que ele concordava com ela. Meus tios diziam que eu estava sendo dramático, que precisava superar e seguir em frente, que o bebê que estava vindo não tinha culpa de nada e que eu deveria pensar na criança. Falei para todos que não queria mais contato. Bloqueei números, apaguei redes sociais, mudei minha rotina completamente. 6 meses depois, eles se casaram. Foi um casamento pequeno, só a família mais próxima. Recebi o convite pelo correio. Joguei no lixo sem abrir. Minha mãe me ligou chorando, dizendo que eu estava destruindo a família, que minha ausência estava machucando todo mundo. Disse a ela que quem destruiu a família não fui eu. Durante os próximos anos, continuei recebendo fotos do bebê. Minha mãe insistia em me mandar, mesmo eu pedindo para parar. Mostrava o menino crescendo, sorrindo, dando os primeiros passos. Nunca abria as mensagens. Apenas arquivava e seguia em frente. Mudei de cidade 3 anos depois da traição. Consegui uma proposta de trabalho excelente em uma empresa de arquitetura em uma cidade litorânea a 5 horas de distância.
Aceitei na mesma hora. Era a oportunidade perfeita para recomeçar de verdade. Na nova cidade, conheci pessoas incríveis, fiz amigos de verdade, comecei a sair mais, a viver mais. 2 anos depois da mudança, conheci Juliana em uma festa de um colega de trabalho. Ela era engenheira civil, inteligente, engraçada e tinha uma energia contagiante. Começamos a conversar e não paramos mais. 6 meses depois, estávamos morando juntos. 1 ano depois, casamos. A família dela me recebeu de braços abertos. Seus pais me tratavam como filho. Seus 3 irmãos me incluíram em tudo. Churrascos, viagens, partidas de futebol. Pela primeira vez em anos, eu sentia que tinha uma família de verdade. Juliana sabia de tudo o que tinha acontecido comigo. Contei desde o início, sem esconder nada. Ela nunca me julgou. Nunca disse que eu deveria perdoar ou esquecer. Apenas me apoiou. Dizia que eu tinha todo o direito de estabelecer meus limites e que ela respeitava isso completamente. Foi a melhor decisão que tomei, casar com ela. Tudo estava indo perfeitamente até que, há 4 meses, recebi uma ligação no meu celular de trabalho. Não reconheci o número, então atendi normalmente. Do outro lado da linha, a voz de Bruno. Fazia 8 anos que eu não ouvia aquela voz. Meu primeiro instinto foi desligar imediatamente, mas algo me fez continuar na linha. Ele disse meu nome, depois ficou em silêncio. Esperei. Então ele começou a falar. Preciso da sua ajuda. É sobre o Theo. Theo era o filho mais velho dele. O bebê que nasceu logo depois daquela traição. Ele tinha 7 anos agora. Não me interessa, respondi. Ele está doente. Muito doente. Os médicos descobriram que ele tem leucemia. Senti um aperto no peito, mas mantive a voz firme. Lamento por ele, mas não sei como posso ajudar. Ele precisa de um transplante de medula óssea. Fizemos exames em toda a família. Ninguém é compatível. Os médicos sugeriram que procurássemos parentes mais distantes. Você é primo dele. Existe uma chance de compatibilidade. Fiquei em silêncio por um momento, processando. Você está me ligando depois de 8 anos para pedir que eu doe medula para seu filho. Estou pedindo que você faça os exames. Se não for compatível, tudo bem. Mas se for, por favor, considere. Ele é apenas uma criança. Não teve culpa de nada que aconteceu entre nós. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de raiva. Depois de 8 anos de silêncio, depois de me traírem da pior forma possível, depois de minha família ter me pressionado para aceitar a situação, agora ele me ligava porque precisava de algo. 2 minutos depois, meu telefone tocou novamente. Era minha mãe. Atendi. Ela estava chorando. Seu primo me contou que ligou para você. Ele me pediu para conversar com você. Por favor, filho, faça os exames. É uma criança inocente. Essa criança não é minha responsabilidade. Você é parente dele. É seu primo de 2º grau. Isso significa que você pode ser compatível. Eu sei o que significa. Mas não muda nada. Ele pode morrer se não encontrarem um doador compatível. E o que você quer que eu faça? Que eu esqueça tudo o que aconteceu? Todo mundo já esqueceu. Só você que continua preso ao passado. Ninguém esqueceu nada. Vocês só decidiram ignorar porque era mais conveniente. Ela começou a gritar, dizendo que eu era egoísta, que estava deixando uma criança morrer por orgulho, que eu ia me arrepender para o resto da vida se algo acontecesse com o menino. Desliguei e bloqueei o número dela também. Juliana estava em casa quando cheguei. Percebeu meu estado imediatamente. Sentamos no sofá e contei tudo. Ela me ouviu em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, ela perguntou o que eu queria fazer. Nada. Quero continuar minha vida como está. Ela concordou com a cabeça. Está bem, te apoio em qualquer decisão, mas me deixa te dizer uma coisa. O quê? Se você decidir não fazer nada, vai ficar bem. Mas se decidir fazer os exames e descobrir que é compatível, aí você vai ter que tomar uma decisão muito mais difícil. E nesse caso, quero que saiba que qualquer escolha que fizer, estarei ao seu lado. Ela tinha razão. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando no menino, uma criança de 7 anos que nunca conheci, uma criança que carregava o sangue do homem que me traiu, mas que também carregava meu sangue, ainda que distante. Juliana acordou às 3 da manhã e me encontrou sentado na varanda, olhando para o mar. Sentou-se ao meu lado. Quer que a gente vá fazer os exames juntos? Para quê? Eu já sei que provavelmente sou compatível. Para ter certeza. Para poder tomar sua decisão baseada em fatos, não em suposições. Além disso, se for compatível, pelo menos você sabe exatamente o que eles estão pedindo e pode estabelecer suas condições. Olhei para ela. Condições? Se você vai salvar a vida dessa criança, que seja nos seus termos, não nos deles. Passaram-se 3 semanas. Minha mãe ligou mais 12 vezes. Bloqueei cada número novo que ela usava. Bruno enviou mensagens pelo LinkedIn, pelo e-mail do trabalho, até pelo correio. Ignorei tudo. Minha tia apareceu na porta da minha casa em um sábado de manhã. Juliana a atendeu enquanto eu estava fazendo café na cozinha. Ouvi vozes alteradas. Fui até a porta. Minha tia estava chorando. Por favor, só me dá 5 minutos. Você tem 2. Ela olhou para Juliana,
depois para mim. Theo está piorando. Os médicos disseram que ele tem no máximo 3 meses sem o transplante. Já procuraram doadores no Banco Nacional. Nada ainda. Você é a melhor chance dele. Isso não é meu problema. Como você pode dizer isso? Ele é uma criança e eu era seu sobrinho quando Bruno me traiu com minha noiva. Onde você estava naquela época? Minha tia baixou o olhar. Eu estava tentando manter a família unida. Você estava protegendo seu filho, como qualquer mãe faria. Mas não era só seu filho envolvido. Era eu também. E ninguém me protegeu. Eu sei que erramos. Todos erramos. Mas isso não é sobre nós. É sobre uma criança de 7 anos que não fez nada de errado. Exatamente. Ele não fez nada de errado. Assim como eu não fiz nada de errado há 8 anos. E ainda assim fui tratado como se eu fosse o problema por não aceitar a situação. Juliana colocou a mão no meu ombro. O tempo acabou. Por favor, retire-se. Minha tia olhou para mim mais uma vez. Se ele morrer, você vai carregar isso para sempre. Talvez, mas se eu ajudar sem estabelecer limites, vou carregar outra coisa. A sensação de ter sido usado de novo. Ela saiu. Juliana fechou a porta e me abraçou. Você está bem? Estou cansado disso tudo. Eu sei. Naquela tarde, tomei uma decisão. Disse a Juliana que ia fazer os exames, mas com condições muito claras. Se eu fosse compatível, eles teriam que aceitar tudo que eu exigisse. Sem negociação. Quais são suas condições? Ainda estou pensando. Mas vai incluir distância total depois do procedimento. E compensação financeira? Não quero o dinheiro deles. Quero o reconhecimento do que fizeram. Passamos o fim de semana escrevendo uma lista. Eram 15 condições no total. Algumas práticas, outras emocionais. Todas inegociáveis. Na segunda-feira fui ao hospital. Fiz todos os exames necessários. A enfermeira disse que os resultados estariam prontos em 1 semana. 7 dias depois, recebi a ligação. Senhor, os resultados estão prontos. O senhor é 100% compatível. Na verdade, é a melhor compatibilidade que já vimos em casos de primos de 2º grau. Agradeci e desliguei. Fiquei sentado no escritório por 20 minutos apenas processando. 100%. Não 80, não 90. 100. Aquela criança viveria ou morreria dependendo da minha decisão. Peguei o celular e escrevi uma mensagem para Bruno. Sou compatível, mas se quer minha ajuda, tem condições. Amanhã às 18 horas no café em frente ao hospital. Venha sozinho. Se trouxer alguém, eu vou embora. A resposta veio em segundos. Estarei lá. Obrigado. Obrigado mesmo. Não respondi. Naquela noite, Juliana e eu revisamos a lista de condições. Adicionamos mais 3 itens. Tudo estava documentado. Tudo seria assinado por um advogado. No dia seguinte, cheguei ao café 20 minutos atrasado de propósito. Bruno já estava lá, sentado em uma mesa no canto. Parecia ter envelhecido 10 anos. Estava mais magro, com olheiras fundas. Sentei-me sem cumprimentá-lo. Ele tentou apertar minha mão. Ignorei. Obrigado por vir. Não vim por você. Vim por mim, porque preciso fazer isso do meu jeito. Coloquei uma pasta sobre a mesa. O que é isso? São minhas condições. Se aceitar todas, faço a doação. Se recusar uma que seja, levanto e nunca mais vai saber de mim. Bruno abriu a pasta. Suas mãos tremiam enquanto lia. Vi seu rosto mudar de expressão várias vezes. Quando terminou, olhou para mim. Algumas dessas condições são muito duras. Pegar ou largar. Preciso conversar com minha esposa. Não, essa decisão é sua. Se precisa de permissão de outros para aceitar, então não está realmente aceitando. Bruno fechou a pasta. Me dá 24 horas para pensar. Você tem 1 hora. Vou caminhar pela praia. Quando eu voltar, quero sua resposta. Levantei e saí. Meu coração estava acelerado, mas eu me sentia no controle pela primeira vez em 8 anos. Voltei exatamente 1 hora depois. Bruno ainda estava sentado no mesmo lugar. Aceito. Aceito todas as condições. Ótimo. Assine aqui. Mostrei os documentos que meu advogado havia preparado. Bruno assinou cada página. Quando terminou, guardei tudo. E finalmente olhei nos olhos dele. Agora me diga uma coisa, e quero a verdade. Você realmente amava ela ou só queria o que era meu? Bruno começou a chorar. Eu não sei. No começo acho que era só atração, mas depois, quando você saiu da nossa vida, a gente tentou construir algo real. E conseguiram? Acho que sim. Temos 3 filhos agora. Mas se pudesse voltar no tempo, faria diferente. Não acredito em você, eu sei. E não espero que acredite. Só espero que um dia consiga me perdoar. Perdão não apaga o que aconteceu. E mesmo que eu perdoe, não significa que vou esquecer ou que vamos voltar a ter algum tipo de relação. Entendo. Levantei e saí do café. Tinha dado o primeiro passo, mas sabia que o mais difícil ainda estava por vir. As condições que Bruno assinou incluíam 15 pontos específicos. A primeira era simples. Nenhum contato durante todo o processo médico, nem dele, nem da esposa, nem de ninguém da família. A segunda, minha família também não poderia me contactar. A terceira, todos os custos médicos adicionais seriam pagos por eles, não por mim. A quarta, após a doação, eu teria 1 ano inteiro de recuperação sem qualquer tipo de contato.
A quinta era crucial. Depois desse período de 1 ano, se eu decidisse não ter nenhuma relação com eles, essa decisão seria respeitada permanentemente, sem drama, sem pressão, sem tentativas de reaproximação. As outras 10 condições eram financeiras e emocionais. Minha família me devia um pedido público de desculpas, reconhecendo que me trataram injustamente. Queriam também que Bruno e sua esposa fizessem terapia individual e de casal, comprovada por atestados semestrais durante 3 anos. Exigi que eles criassem um fundo educacional para os 3 filhos, provando que estavam sendo responsáveis financeiramente. E a condição mais importante para mim, queria que minha ex-noiva escrevesse uma carta, à mão, explicando exatamente o que aconteceu, quando começou a traição, e assumindo toda a responsabilidade. Essa carta seria guardada por mim e poderia ser tornada pública caso eles descumprissem qualquer uma das outras condições. Bruno aceitou tudo, rápido demais. Isso me preocupou. 2 dias depois, minha mãe tentou ir à minha casa de novo. Juliana atendeu a porta. Minha mãe disse que precisava falar comigo urgentemente. Juliana foi clara. Seu filho assinou um acordo. A senhora não pode estar aqui. Sou mãe dele. Preciso falar com ele. E ele é um adulto que estabeleceu limites. Se não respeitar agora, como vamos confiar que respeitará depois? Ouvi minha mãe chorando do lado de fora. Juliana fechou a porta com calma, veio até a cozinha onde eu estava e me abraçou. Está tudo bem? Sim, obrigado por não deixá-la entrar. Sempre. Naquela tarde, meu sogro veio nos visitar. Ele sabia toda a história desde o começo. Eu havia contado tudo quando comecei a namorar Juliana, porque queria ser completamente honesto sobre meu passado. Ele nunca julgou, nunca disse que eu deveria perdoar ou seguir em frente. Apenas me ouviu. Sentamos na varanda com café. Ele segurou minha mão. Como você está lidando com tudo isso? Confuso, com raiva, mas também determinado. A raiva é natural. Mas lembra de uma coisa, essa criança não está doente por sua culpa. E se você decidir ajudar, não é porque deve algo a seu primo, é porque você escolheu fazer isso. Minha mãe diz que uma criança inocente não deveria pagar pelos erros dos adultos. Sua mãe está certa nisso. Mas também é verdade que você foi um filho inocente que pagou pelos erros dela. Ninguém defendeu isso na época. Então você acha que estou sendo cruel? Acho que você está sendo humano. E acho que estabelecer condições não é crueldade, é proteção. Meu sogro ficou até o final da tarde. Quando foi embora, me senti mais tranquilo. Na semana seguinte, começaram os preparativos médicos. Tive que ir ao hospital 4 vezes para mais exames. O hospital criou horários separados para mim e para a família de Bruno, para evitar que nos encontrássemos. Mas na 4ª visita, enquanto esperava na sala, Bruno entrou, me viu e parou. Você não deveria estar aqui. Esse é meu horário. Eu sei, mas precisava te ver. Vou chamar a segurança. Só 1 minuto. Por favor. Não disse nada. Ele sentou 2 cadeiras distantes de mim. Obrigado por fazer isso. Pelo Theo, não estou fazendo por você. Eu sei, mas mesmo assim, obrigado. Ficamos em silêncio. Depois ele falou de novo. Você está feliz? Sim, muito. Fico feliz em saber. Sério. Sei que não tenho direito de dizer isso, mas sempre quis que você fosse feliz. Não, você não queria. Se quisesse, não teria feito o que fez. Foi um erro terrível. Não foi um erro. Foi uma escolha. Você teve várias oportunidades de escolher diferente. E em cada uma delas escolheu o caminho mais fácil. Você está certo. Me levantei quando chamaram meu nome. Antes de entrar no consultório, virei para ele. Não quebre as regras do acordo de novo. Da próxima vez cancelo tudo. Ele concordou com a cabeça. Parecia mais velho, mais cansado. Não senti nada ao vê-lo assim. Os médicos explicaram todo o procedimento. Seria uma extração de medula óssea do osso do quadril, com anestesia geral. 2 horas de cirurgia. 1 semana de recuperação inicial em casa. Dores possíveis por até 6 meses. Os riscos eram mínimos, mas existiam. Infecção, sangramento excessivo, reação à anestesia. Muito raros, mas possíveis. Perguntei quanto tempo a criança tinha sem o transplante. O médico ficou sério. Sem o transplante, semanas, talvez 2 meses no máximo. Assinei todos os papéis de consentimento. A cirurgia foi marcada para dali a 4 semanas. Naquela noite, Juliana preparou minha comida favorita. Comemos em silêncio por um tempo. Depois ela perguntou se eu queria que chamasse a família dela para me apoiar durante a recuperação. Sim, adoraria isso. Minha irmã pode ficar aqui a semana inteira se você quiser. E minha mãe vem todo dia cozinhar. Sua família é incrível. É sua família também agora. Ela estava certa. Durante 8 anos, a família de Juliana me deu tudo que minha própria família havia negado. Amor incondicional. Apoio sem julgamentos. Aceitação total. 3 semanas antes da cirurgia, recebi um e-mail do meu pai. O assunto dizia apenas informação importante. Abri com Juliana ao meu lado.
Meu pai escrevia que tinha investigado algumas coisas depois que mencionei como a família tinha me tratado anos atrás. Descobriu que minha mãe tinha manipulado várias situações ao longo dos anos. Tinha mentido para vários membros da família sobre minha posição, dizendo que eu tinha sido violento, que tinha ameaçado Bruno, que estava sendo irracional. Nada disso era verdade, mas ela espalhou essas histórias para justificar o lado que escolheu. Seu primo não agiu sozinho em manter a família contra você. Sua mãe orquestrou boa parte disso. E agora estou descobrindo o quanto. Fiquei olhando para a tela do computador. Juliana leu por cima do meu ombro. Sua mãe fez tudo isso? Aparentemente. Você vai confrontá-la? Não sei se vale a pena, mas seu pai está te dando essa informação por algum motivo. Ele acha que você merece saber antes de tomar sua decisão final. Liguei para meu pai. Ele atendeu no primeiro toque. Leu o e-mail? Li. Por que está me contando isso agora? Porque você assinou um acordo dizendo que depois da recuperação vai decidir se quer ou não ter contato com eles. Achei que você merecia saber a verdade toda antes de decidir. Não posso deixar que você decida baseado em mentiras. Ela sabe que você descobriu? Não. Pensei em contar, mas decidi que você deveria saber primeiro. E agora vou te fazer uma pergunta importante. Você é uma pessoa real. Você está assistindo esse vídeo de verdade, e essa história mexeu com você de alguma forma. Então me responda com sinceridade nos comentários aqui embaixo. Se você estivesse na minha situação, teria feito a mesma coisa? Teria colocado condições ou só teria doado e pronto? Quero saber mesmo, porque tem dias que eu me pergunto se fiz certo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Esse espaço aqui é para histórias reais de gente real, e a sua história pode ser a próxima. Agradeci a meu pai. Ele desligou depois de me dizer que estava à disposição se eu precisasse de qualquer coisa. Passei os próximos dias processando aquela informação. Juliana me ajudou a organizar tudo. Fizemos uma linha do tempo de eventos, cruzamos datas, conversamos com algumas pessoas que estavam presentes em momentos-chave. Tudo confirmava o que meu pai tinha descoberto. Minha mãe realmente tinha manipulado a narrativa. 2 semanas antes da cirurgia, a família de Juliana organizou um jantar. Todos os irmãos dela, os cunhados, os sobrinhos. 25 pessoas no total. Foi reconfortante estar cercado de tanto amor. A irmã de Juliana, Carolina, sentou ao meu lado depois do jantar. Nervoso com a cirurgia? Um pouco. É normal. Mas você vai ficar bem. E a gente vai cuidar de você depois. Não vai ficar sozinho nem um minuto. Obrigado. Sabe o que eu mais admiro em você? O quê? Que você colocou limites. Muita gente teria cedido à pressão da família. Você não. Isso precisa de força. As palavras dela me tocaram fundo. Porque era verdade. Pela primeira vez na minha vida, eu estava colocando minhas necessidades em primeiro lugar, e por mais assustador que fosse, parecia certo. A noite antes da cirurgia, não consegui dormir. Juliana também não. Ficamos acordados, conversando sobre tudo e sobre nada. E se algo der errado na cirurgia? Não vai dar, mas se der, então a gente enfrenta isso junto. Como tudo mais. Te amo. Eu também te amo. Às 5 da manhã levantamos. O hospital ficava a 1 hora de distância. Chegamos às 6h15. Uma enfermeira me levou para me preparar. Enquanto eu colocava a roupa hospitalar, pensei em Theo, uma criança que eu nunca tinha visto, uma criança que estava morrendo, uma criança que eu poderia salvar. Bruno tinha aceitado todas as minhas condições. Rápido demais, como se soubesse algo que eu não sabia. A enfermeira colocou o acesso intravenoso no meu braço. O anestesista entrou para explicar o processo. Juliana segurava minha mão. A gente se vê do outro lado. A gente se vê. Me levaram para o centro cirúrgico. As luzes eram muito brancas, muito frias. Comecei a contar de 10 para trás. No número 6, tudo ficou escuro. Acordei na sala de recuperação. Tudo doía. Juliana estava sentada ao lado da cama, segurando minha mão. Como você está? Como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. A enfermeira disse que é normal. A dor vai durar uns dias. Quanto tempo fiquei na cirurgia? 3 horas. Tudo correu bem. Ele já tem a medula. Já fizeram o transplante no Theo há 2 horas. Fechei os olhos. Estava feito. Não tinha mais volta. Alguém da minha família tentou entrar? Sua mãe 4 vezes. A segurança precisou removê-la. Bruno mandou flores. Joguei no lixo. Bom, Carolina entrou no quarto com uma garrafa térmica de caldo. Trouxe canja de galinha. O médico disse que você pode tomar líquidos. Ela me ajudou a sentar. Cada movimento era uma agonia. Sentia o quadril latejando como se tivesse fogo dentro. Quanto tempo preciso ficar aqui? 3 dias. Depois você vai para casa se recuperar.
Quero ir embora agora. Não seja teimoso. Você precisa de observação. Carolina tinha razão. Fiquei. Os próximos 3 dias foram uma névoa de dor, remédios e visitas da família de Juliana. Minha sogra vinha todas as manhãs. Os irmãos de Juliana se revezavam nas tardes. Os sobrinhos me trouxeram desenhos. Ninguém da minha família biológica conseguiu me visitar. As ordens eram claras. No 4º dia recebi alta. Juliana me levou para casa em uma cadeira de rodas. Carolina tinha preparado o quarto com travesseiros extras e uma mesa com todos os meus medicamentos organizados. Você vai ficar de repouso por 2 semanas. Sem discussão. Preciso trabalhar. Já falei com seu chefe. Você tem licença médica por 6 semanas. Me rendi. Os primeiros dias foram terríveis. A dor não melhorava. Não conseguia andar sem ajuda. Não conseguia tomar banho sozinho. Juliana teve que fazer tudo por mim. No 8º dia após a cirurgia, meu pai ligou. Sei que não deveria te contactar, mas você precisa saber de uma coisa. O quê? Theo está rejeitando o transplante. O corpo dele está atacando a medula nova. O mundo parou. O que isso significa? Significa que os médicos estão tentando tratamentos para reverter a rejeição, mas não está funcionando bem. Eles dão 50% de chance de sobrevivência. Fiz tudo isso para nada. Ainda não sabemos. Pode melhorar, mas achei que você deveria saber. Como está Bruno? Destruído. Não sai do hospital há 1 semana. Sua mãe está com ele. E você? Estou tentando apoiar sem me envolver demais. Sei que você estabeleceu limites. Preciso respeitar isso. Obrigado por me contar. Desliguei e contei tudo para Juliana. Você está tremendo. Estou com raiva. Se a criança morrer depois de tudo que você passou... Não quero pensar nisso agora. Mas eu não conseguia parar de pensar. Tinha arriscado minha saúde, tinha reaberto feridas antigas, tinha estabelecido condições difíceis. E talvez tudo tivesse sido inútil. 1 semana depois, meu pai ligou novamente. Theo está melhorando. A rejeição está diminuindo. Os médicos estão otimistas. Senti um alívio que não esperava. Não era por Bruno, era pela criança. Uma criança inocente que não merecia morrer. Que bom. Tem mais uma coisa. Pode vir aqui em casa? Preciso te mostrar algo. O que é? Evidências. Sobre sua mãe. Dei meu endereço. Ele veio naquela tarde com uma caixa cheia de documentos. Juliana e eu sentamos com ele na sala. Meu pai parecia mais magro, mais velho. Descobri mais coisas sobre o que sua mãe fez. Abriu a caixa e tirou papéis. E-mails antigos, conversas impressas, anotações. Sua mãe sabia da traição antes de acontecer. Senti meu estômago revirar. Como assim? Encontrei e-mails entre ela e Bruno de 9 anos atrás. Eles conversavam sobre você, sobre sua noiva. Sua mãe até sugeriu que eles esperassem o momento certo. Meu pai mostrou os e-mails. Li cada palavra. Estava tudo ali. Minha mãe não apenas sabia, ela tinha incentivado. Tinha dito a Bruno que minha noiva parecia infeliz no relacionamento. Tinha sugerido que ele se aproximasse dela. Tinha planejado tudo. Por quê? Por que ela faria isso? Sempre achei que ela favorecia Bruno. Ele era o filho que ela nunca teve, e acho que ela nunca gostou da sua noiva. Pensava que ela não era boa o suficiente para você. Mas ao invés de falar comigo, ela destruiu meu relacionamento por trás das minhas costas. Sim, Juliana pegou minha mão. Isso é manipulação em um nível muito profundo. Meu pai continuou. Tem mais. Sua mãe também espalhou rumores sobre você na família. Dizia que você era violento, que tinha problemas de raiva, que estava ameaçando Bruno. Tudo mentira. Mas muita gente acreditou. Foi por isso que a família toda ficou contra mim. Exatamente. Ela construiu uma narrativa onde você era o vilão. E funcionou. Olhei para todos aqueles papéis. Anos de manipulação. Anos de mentiras. O que você vai fazer com isso? Ainda não sei. Mas achei que você deveria ter as evidências, caso precise. Meu pai saiu 1 hora depois. Deixou a caixa comigo. Naquela noite, Juliana e eu lemos tudo. Cada e-mail, cada conversa, cada mentira. A traição era mais profunda do que eu imaginava. Eles planejaram destruir você completamente. Sim, e quase conseguiram. O que você vai fazer? Ainda não decidi. Mas agora eu tenho poder. Tenho a verdade documentada. 3 semanas depois, minha recuperação física estava melhorando. A dor diminuiu. Conseguia andar sem ajuda. Conseguia trabalhar algumas horas por dia. Theo sobreviveu. O transplante funcionou. Meu pai me enviou uma foto da criança sorrindo na cama do hospital. Olhei para a foto e não senti nada. Nem alegria, nem tristeza. Apenas vazio. Bruno tentou me contactar quando o período de silêncio acordado terminou. Mandou uma mensagem. Theo está bem. Graças a você. Podemos conversar? Não respondi. 2 semanas depois, minha mãe apareceu no meu trabalho. Não ficou no saguão dessa vez. Subiu direto para o meu escritório. A segurança não a impediu porque ela disse ser minha mãe. Quando entrou, eu estava em uma reunião. Ela interrompeu. Preciso falar com você. Agora. Pedi desculpas aos colegas e saí da sala com ela. Fomos para um escritório vazio. Não temos nada para conversar. Seu pai está me divorciando. Ele diz que manipulei você,
que destruí sua vida. Tudo mentira. Não são mentiras. Eu vi as provas. Ele forjou esses documentos. Está tentando te colocar contra mim. Você já me colocou contra você há 8 anos. Não posso acreditar nessas coisas. Sou sua mãe. Mães não manipulam os filhos. Mães não incentivam traições. Mães não espalham mentiras sobre os próprios filhos. Não foi assim que aconteceu. Então como foi? Explica esses e-mails. Explica essas conversas com Bruno. Ela ficou em silêncio. Fiz o que achei melhor para você. Melhor para mim? Você destruiu meu relacionamento, virou minha família contra mim e acha que foi melhor para mim? Aquela mulher não era boa para você. Então você decidiu por mim? Ao invés de conversar comigo, você conspirou com meu primo para me trair, tentei te avisar sobre ela. Você não quis ouvir, porque era minha escolha, minha vida, minha decisão. Minha mãe sentou em uma cadeira, parecia ter envelhecido 10 anos. Cometi erros, admito, mas fiz por amor. Isso não foi amor, foi controle, e manipulação, e traição. Se me odeia tanto, por que salvou o Theo? Porque uma criança não deveria pagar pelos pecados dos adultos. Algo que você me disse uma vez, mas aparentemente só se aplica quando te convém. Minha mãe se levantou. Você vai se arrepender de me dar as costas. De dar as costas à sua família. Vocês não são mais minha família. Você assinou um acordo. 1 ano sem contato depois da recuperação. Mal se passaram 2 meses. Saia antes que eu chame a segurança. Ela saiu. Não olhei para trás. Naquela noite, Juliana me encontrou na varanda olhando para o mar. Sentou ao meu lado. Você está tremendo. Estou furioso, eu sei, mas você lidou com a situação da forma certa. Quando isso vai acabar? Quando você decidir que acabou. Ela tinha razão. Essa história só terminaria quando eu decidisse. 3 meses depois da cirurgia, meu pai finalizou o divórcio. Minha mãe tentou lutar, mas as evidências eram demais. Além disso, ela tinha assinado documentos anos atrás, dando a meu pai controle sobre as principais decisões financeiras. Nunca leu, apenas assinou. Meu pai me ligou para contar. Está feito. Me divorciei. Por quê? Pelas mentiras. Por escolher Bruno em vez de você tantas vezes. Por manipular situações. Por nunca admitir os erros. Estou cansado. Como você está? Aliviado, eu acho. Vou viajar, conhecer lugares novos. Talvez começar de novo. Você merece isso. Tem outra coisa. Bruno e sua esposa estão com problemas financeiros sérios. Podem perder a casa. Isso não é meu problema. Eu sei. Só achei que deveria saber. Eles estão pedindo ajuda para todo mundo. Pediram para você? Sim, disse não. O que eles disseram? Que é minha obrigação ajudar, já que o Theo está vivo por sua causa. Respondi que você doou medula. Não assinou um contrato de sustento vitalício. Obrigado por isso. Sempre. 2 semanas depois, recebi uma notificação judicial. Bruno estava me processando. A acusação era estranha. Alegavam que, como eu tinha doado medula, isso criava uma responsabilidade parcial sobre o bem-estar da criança. Liguei imediatamente para meu advogado. Ele leu os documentos. Nos reunimos no dia seguinte. Isso tem fundamento legal? Nenhum. Os documentos que ele assinou são muito claros. Você está isento de qualquer responsabilidade futura. Esse processo não vai prosperar. Então por que entraram com ele? Pressão. Querem que você se sinta culpado e ofereça dinheiro para eles retirarem o processo. Não vou dar nada. Ótimo. Vamos para o tribunal. O caso foi marcado para 4 meses depois. Durante esse tempo, Bruno tentou me contactar várias vezes, sempre através de fotos de Theo, vídeos da criança brincando, desenhos, cartas escritas com a letra de criança. Cada vez que recebia algo, enviava para meu advogado como prova de manipulação emocional. Isso vai ajudar nosso caso. Eles estão usando a criança como ferramenta. O juiz não vai gostar disso. Pode o juiz ver isso claramente? Com certeza. E vai pesar contra eles. Meu pai também recebeu pressão. Minha mãe pediu que ele me convencesse a ajudar financeiramente. Ele se recusou. Disse a ela que estava louca se achava que ele ia me pedir qualquer coisa depois de tudo. Obrigado. Está nervoso para o julgamento? Não. Estou pronto. Pela primeira vez em 8 anos, vou ter a chance de dizer toda a verdade na frente de um juiz. Com provas. Sem ninguém me interrompendo ou dizendo que estou exagerando. Eles vão tentar te pintar como vilão. Que tentem. Eu tenho e-mails, fotos, documentos médicos, testemunhas. A verdade está do meu lado. Isso é o que importa. O dia do julgamento chegou. Cheguei ao tribunal 1 hora antes. Juliana, minha sogra e Carolina vieram comigo. Meu advogado já estava esperando. Pronto? Mais do que nunca. Lembre-se, mantenha a calma. Não importa o que digam. Não reaja emocionalmente. Deixe as provas falarem. Entramos na sala. Bruno estava sentado do outro lado com seu advogado. Sua esposa estava ao lado dele. Minha mãe estava nas cadeiras atrás deles. Não olhei para nenhum deles. Sentei ao lado do meu advogado e organizei meus papéis. O juiz entrou. Todos levantamos. Caso número 2341. Processo de responsabilidade familiar. Ambas as partes estão presentes? Sim, meritíssimo. Pode prosseguir a parte autora. O advogado de Bruno levantou. Meritíssimo.
Meu cliente está aqui porque o réu tem uma obrigação moral e legal de ajudar a família. O réu doou medula óssea, criando um vínculo biológico que implica responsabilidade. Responsabilidade financeira por uma doação de medula? Explique isso. A doação não foi anônima. Foi no contexto familiar. O réu sabia que era seu primo. Ao aceitar ajudar, aceitou implicitamente um papel na vida da criança. Meu advogado levantou. Objeção. Não existe precedente legal que estabeleça responsabilidade financeira por doação de órgãos ou medula. Além disso, existem documentos assinados que isentam explicitamente meu cliente de qualquer obrigação futura. Tem esses documentos? Sim, meritíssimo. Meu advogado apresentou todos os papéis que Bruno tinha assinado. O juiz leu em silêncio por vários minutos. Esses documentos são muito claros. Por que estamos aqui então? O advogado de Bruno se ajeitou. Esses documentos foram assinados sob pressão emocional. Meu cliente estava desesperado para salvar seu filho. Teria assinado qualquer coisa. Tem prova de coerção? A própria situação era coercitiva. Uma criança morrendo. Isso não constitui coerção legal. Algo mais? Meritíssimo. O réu tem recursos financeiros significativos. Meu cliente está em dificuldade financeira. O bem-estar das crianças está em risco. O juiz me olhou pela primeira vez. O réu deseja se manifestar? Meu advogado concordou. Levantei. Meritíssimo, doei medula porque uma criança estava morrendo. Não porque quis fazer parte da vida dela. Estabeleci condições muito claras que o autor aceitou e assinou. Se agora quer quebrar esse acordo, o problema é dele, não meu. Por que colocou condições tão rígidas? Porque há 8 anos meu primo e minha noiva tiveram um caso enquanto eu estava planejando meu casamento com ela. Minha família me abandonou, me excluíram por anos, e agora só me procuram porque precisam de dinheiro. Essas são acusações graves. Tem provas? Tenho. Meu advogado apresentou a foto que tirei 8 anos atrás. Apresentou os e-mails entre minha mãe e Bruno planejando a situação. Apresentou conversas mostrando como minha mãe havia mentido sobre mim para a família. O juiz revisou cada documento cuidadosamente. Sua expressão ficou mais séria a cada página. A parte autora quer responder a isso? Bruno se levantou. Estava chorando. Cometi erros terríveis. Admito. Mas meu filho não deveria pagar por isso. O filho não está pagando. Ele está vivo graças ao réu. O que mais você quer? Precisamos de ajuda financeira. Não temos dinheiro. E o pai das crianças? Onde ele está nisso? Bruno hesitou. Estou aqui, meritíssimo. Tenho procurado emprego. Não consigo encontrar nada na minha área. Nada em 3 anos? Você tem formação superior? Sou designer gráfico. E não encontrou nenhum trabalho de designer em 3 anos? Tentou outras áreas? O mercado está difícil. O juiz tirou os óculos. Senhor, seu filho precisa comer. Nenhum trabalho está abaixo disso quando uma criança depende de você. Próxima pergunta. A esposa trabalha? Bruno apontou para a mulher ao lado. Ela trabalha meio período em uma loja. Por que não período integral? Porque alguém precisa cuidar das crianças. E você que está desempregado não pode cuidar delas enquanto ela trabalha? Silêncio. O juiz suspirou pesadamente. Entendo perfeitamente a situação. A parte autora tem mais algo a apresentar? O advogado de Bruno mostrou as fotos e vídeos de Theo, os desenhos, as cartas. Como pode ver, a criança tem vínculo emocional com o réu. Separá-los causa sofrimento psicológico. O réu manteve contato com a criança? Não. Meritíssimo. Por isso estamos aqui. Então não pode haver vínculo emocional sem contato. Vocês estão usando a criança para manipular o réu? Não, meritíssimo. Queremos apenas... Já sei o que querem. Dinheiro. Correto? Queremos o melhor para as crianças. O melhor para as crianças é que os pais trabalhem e parem de usar a doença como desculpa para não serem responsáveis. O juiz olhou para meu advogado. A defesa tem algo mais a apresentar? Apenas ressaltar que meu cliente doou uma quantia significativa para a caridade após receber uma herança. Não é uma pessoa egoísta. Simplesmente estabeleceu limites saudáveis com uma família que o traiu. Compreendo perfeitamente. O juiz fechou a pasta. Ouvi o suficiente. Vou deliberar. Volto em 20 minutos. Todos saímos. Bruno tentou se aproximar. Juliana se colocou entre nós. Não, já falaram o suficiente no tribunal. Só quero explicar. Não há nada para explicar. Tudo está documentado. Minha mãe se aproximou também. Satisfeito? Destruindo sua própria família? A família se destruiu sozinha. Eu só parei de limpar a bagunça. Carolina me puxou pelo braço. Vamos lá fora. Você precisa respirar. Saímos do prédio. O ar fresco me acalmou. Juliana me abraçou. Você foi muito bem. Muito bem mesmo. Acha que o juiz vai decidir a meu favor? Tenho certeza. As evidências são claríssimas. Voltamos 20 minutos depois. O juiz já estava em seu lugar. Revisei todas as provas apresentadas. Este caso é muito claro para mim. O autor aceitou voluntariamente um acordo legal detalhado. Não há nenhuma evidência de coerção. Não existe precedente legal para forçar um doador de medula a pagar sustento. Além disso,
As evidências mostram um padrão claro de manipulação emocional e abuso por parte da família do autor em relação ao réu. Bruno começou a chorar mais alto. Portanto, rejeito este processo completamente. O autor deve pagar todas as custas judiciais. Além disso, emito uma ordem de restrição de 1 ano. O autor e sua família não podem contactar o réu durante esse período. Qualquer tentativa será considerada desacato e resultará em consequências legais. 1 ano? Mas ele é meu primo? Era seu primo, até você decidir traí-lo da pior forma possível. O réu tem direito à paz e privacidade. Caso encerrado. O som do martelo ecoou pela sala. Bruno se curvou na cadeira. Sua esposa o segurou. Minha mãe gritou algo sobre injustiça. Simplesmente peguei minha pasta e saí. Do lado de fora do tribunal, Carolina me abraçou forte. Acabou. Finalmente acabou. Minha sogra tinha lágrimas nos olhos. Estou tão orgulhosa de você. Tão orgulhosa mesmo. Naquela noite comemoramos em casa. Nada extravagante. Apenas um jantar tranquilo com Juliana e a família dela. Pessoas que me amavam de verdade. Sem condições. Meu pai ligou mais tarde. Soube do resultado. O juiz fez o que era certo. Como está Bruno? Arrasado. Mas talvez agora entenda que ações têm consequências. E você? Aliviado. Finalmente posso respirar. Quase acabou. Ainda falta um capítulo. Qual? O que eu vou escrever, não o que eles me forçaram a viver. Desliguei e me aconcheguei com Juliana no sofá. Pela primeira vez em 8 anos, sentia que podia respirar completamente. A guerra tinha terminado, e eu tinha vencido. Não porque destruí minha família, mas porque finalmente me libertei deles. 5 anos se passaram desde o julgamento. Minha vida mudou completamente. Juliana e eu compramos uma casa maior na praia. Recebi uma promoção enorme no trabalho e estava ganhando 3 vezes mais que antes. Carolina e eu expandimos nosso negócio. Agora tínhamos 2 cafés funcionando muito bem. E nos tornamos pais de um menino lindo chamado Miguel. Quando o médico confirmou a gravidez de Juliana 2 anos atrás, choramos de alegria. Minha sogra organizou um chá de bebê gigante com toda a família. 50 pessoas celebrando. Balões azuis, bolos, presentes. Ninguém da minha família biológica foi convidado. Ninguém perguntou por eles. Meu pai era a exceção. Eu o via uma vez por mês para almoçar. Nunca falávamos sobre minha mãe ou Bruno. Só sobre a vida nova dele. Ele tinha se casado de novo com uma mulher viúva da idade dele. Pareciam muito felizes juntos. Você vai me deixar conhecer o Miguel quando ele nascer? Claro! Mas só você e sua esposa se quiser trazê-la. Entendido completamente. Sua mãe pergunta por você às vezes. Não me interessa saber. Eu sei. Só achei que deveria mencionar. Como está Bruno? Melhor, conseguiu finalmente um emprego fixo. Trabalha em uma gráfica. Não é design como ele queria, mas paga as contas. A esposa também conseguiu trabalho integral. E as crianças? Theo está forte e saudável. Tem 12 anos agora. As outras 2 crianças também estão bem. Fico feliz por eles. Terminamos o almoço. Meu pai pagou a conta como sempre. Antes de sair, ele me deu um envelope. O que é? Fotos do ultrassom do Miguel que você postou. Imprimi algumas. Espero que não se importe. Não me importo. Vou ser avô, mesmo que de longe. Não de longe. Com limites saudáveis. É mais do que mereço. Foi embora. Guardei o envelope na bolsa. Naquela tarde, fui ao supermercado. Precisava comprar coisas para o bebê. Estava no corredor de fraldas quando a vi. A esposa de Bruno. Estava mais magra, com o cabelo mais curto. Usava um uniforme de loja. Tinha 2 das crianças com ela. Theo era o mais velho. Ela me viu ao mesmo tempo. Ficou paralisada. Não disse nada. Continuei olhando as fraldas que precisava. Ela se aproximou devagar. Oi, você está bem? Parece que está esperando um bebê. Estou. De quantos meses? 7. Parabéns, obrigado. Silêncio desconfortável. Theo me olhou curioso. Eu te conheço? Não me conhece. Mamãe tem uma foto sua em casa. Diz que você é importante. A esposa de Bruno ficou vermelha. Theo, vai pegar o leite que você gosta. O menino saiu com a irmã. Ela me encarou. O ano da ordem de restrição terminou faz tempo, mas respeitamos seu espaço. Bom, como você está? Bem. Muito bem, na verdade. Me alegro em saber disso. De verdade. Ela respirou fundo. Sei que provavelmente não quer ouvir isso, mas preciso dizer. Sinto muito. Por tudo. Pela traição, por usar as crianças, pelo processo. Tudo foi horrível da nossa parte. Sim, foi. Algum dia você pode nos perdoar? Não sei. Talvez um dia. Mas perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa voltar a ter qualquer tipo de relacionamento. Eu entendo. Como está Bruno? Trabalhando duro. Está diferente agora. Mais maduro. Percebeu muitas coisas. Um pouco tarde para isso. Eu sei. Theo voltou com uma caixa de leite. Mãe, podemos comprar biscoitos? Não hoje, querido. Talvez semana que vem. Olhei o carrinho delas. Tinha apenas o básico. Nenhum item supérfluo. Vocês estão bem financeiramente? Estamos. É apertado. Mas estamos conseguindo. Não devemos mais para ninguém. Isso é o importante. Que bom.
Paguei minhas compras e comecei a sair. Ela me chamou. Posso te pedir uma coisa? Depende. Quando seu bebê nascer, você poderia pedir ao seu pai para mostrar uma foto ao Theo? Não precisa dizer que é seu filho. Só queria que ele soubesse que existe. Eu mando fotos ao meu pai regularmente. Ele faz o que quiser com elas. Obrigada. Isso não é por você. É porque as crianças não têm culpa de nada. Eu sei. E agradeço mesmo assim. Saí do supermercado. No estacionamento, sentei no carro por 15 minutos só processando. Não senti satisfação em vê-la assim, nem pena, apenas indiferença. Como se estivesse vendo uma estranha que conhecia há muito tempo. Contei tudo a Juliana naquela noite. Como você se sentiu? Nada. Não senti absolutamente nada. Isso é bom ou ruim? Bom, eu acho. Significa que finalmente superei tudo. Você vai manter algum contato? Não, mas se nos encontrarmos em público, vou ser educado. Só isso. E o Miguel? Vai contar para ele sobre sua família biológica quando crescer? Quando ele tiver idade para entender, vou dizer a verdade. Que família não é só sangue. É quem te ama e apoia de verdade. 2 meses depois, Miguel nasceu. Saudável, perfeito, lindo. Minha sogra estava no parto. Carolina também. Juliana foi incrível. Cortei o cordão umbilical com as mãos tremendo de emoção. Meu pai veio ao hospital no dia seguinte com um buquê de flores. Ele é lindo. Obrigado. Posso segurá-lo? Claro. Deixei que segurasse Miguel. Vi lágrimas nos olhos dele. Não mereço isso. Depois de tudo. Você está certo. Não merece. Mas ele merece conhecer o avô. Desde que você respeite os limites. Sempre vou respeitar. Sempre. Meu pai visitava uma vez por mês. Trazia presentes pequenos e adequados. Nunca exagerava. Respeitava completamente nossas regras. Quando Miguel fez 1 ano, organizamos uma festa grande, o batizado. 60 convidados, toda a família de Juliana, amigos, colegas. Meu pai veio com sua esposa. Durante a festa, alguém perguntou onde estava minha mãe. Não tenho relação com ela. Ah, entendo. Sinto muito. Não sinta. Tenho tudo o que preciso aqui. E era verdade absoluta. Olhando ao redor do jardim, vendo Miguel cercado de amor, vendo Juliana rir com as amigas, vendo minha sogra organizar brincadeiras, percebi algo fundamental. Eu tinha vencido. Não porque Bruno estava lutando financeiramente, não porque minha mãe estava sozinha, não porque meu ex-relacionamento tinha acabado mal. Venci porque construí uma vida linda sem eles. Venci porque escolhi paz ao invés de vingança. Venci porque Miguel nunca vai conhecer a dor de ser a segunda opção na própria família. Naquela noite, depois que todos foram embora, Juliana e eu sentamos na varanda. Miguel dormia dentro de casa. Feliz? Completamente feliz. Sente falta de alguma coisa da sua vida antiga? Não, nem um pouco. Nem sinto falta da pessoa que eu poderia ter sido se nada daquilo tivesse acontecido. Gosto mais de quem sou agora. E se Bruno aparecer daqui a 10 anos pedindo perdão de novo? Vou dizer a mesma coisa. Que perdão não é reconciliação. Que espero que ele seja feliz mais longe de mim. Juliana me beijou. Te amo tanto. Eu também te amo. 1 mês depois, recebi uma carta. Era da minha mãe. Não abri. Coloquei em uma gaveta com todas as outras cartas que ela tinha enviado nos últimos anos. 31 cartas sem abrir. Juliana perguntou por que eu guardava se nunca ia ler. Porque um dia o Miguel vai perguntar sobre minha família. E vou mostrar essas cartas. Vou explicar que amor não é insistência. Amor é respeito. E que a avó dele nunca aprendeu a diferença. Os anos continuaram passando. Miguel cresceu. Meu pai continuava visitando mensalmente. Bruno e eu nos encontramos em lugares públicos ocasionalmente. Sempre cordiais. Nunca próximos. Minha mãe morreu quando Miguel tinha 6 anos. Fui ao funeral. Sentei no fundo. Não chorei. Não falei com ninguém. Saí antes do final. Bruno tentou se aproximar depois do enterro. Disse não, mas nossa mãe morreu. Isso não muda nada entre nós. Ela deixou uma carta para você. Não quero. Por favor, leia pelo menos. Me afastei e fui embora. Nunca li aquela carta. Anos mais tarde, quando Miguel tinha 11 anos, ele perguntou por que nunca via a família da minha parte. Contei toda a história, a verdade completa, sem esconder nada. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo. Então eles não são nossa família? São minha família biológica, mas não minha família real. Nós somos sua família real. Sim, vocês são o melhor que já me aconteceu. Miguel me abraçou forte. Eu também te amo, pai. Naquela noite, vendo meu filho dormir, entendi a lição final de tudo. A melhor vingança nunca foi destruir quem me machucou. Foi construir uma felicidade tão sólida que eles jamais poderiam tocar. Foi escolher me libertar ao invés de me prender ao passado. Foi aprender que família verdadeira se escolhe com o coração, não com o sangue. E aí, chegamos ao fim dessa história que me consumiu por tanto tempo. Se você chegou até aqui, quero te agradecer de coração por ter me ouvido. De verdade mesmo. Essa comunidade que estamos construindo aqui é especial porque cada um de vocês traz sua história, sua perspectiva,
sua humanidade. Se você ainda não faz parte desse espaço, se inscreve no canal agora. Sério, não é só mais um número nas estatísticas, você se torna parte de uma família que se apoia, que escuta, que acolhe sem julgar. E eu quero te fazer um convite muito sincero. Compartilhe a sua história nos comentários ou manda para a gente. Não precisa ser algo dramático como o que vivi. Pode ser qualquer situação onde você teve que fazer escolhas difíceis, estabelecer limites, enfrentar sua própria família, ou simplesmente um momento onde você aprendeu algo valioso sobre relacionamentos e perdão. Essa comunidade cresce quando cada um divide um pouco de si. Antes de você ir, me conta. Você gostou desse vídeo? O que ele te ensinou? Qual parte mais mexeu com você? Deixa aqui nos comentários. Leio todos, de verdade. E se a história tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes a gente não sabe, mas alguém próximo está passando por algo parecido e se sentindo sozinho. Até a próxima. E lembra, família verdadeira é quem escolhe ficar do seu lado, não quem o sangue obriga a aceitar.